Olá, estou de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 14 de junho. O governo federal publicou hoje o esperado decreto que coloca o Banco Central como órgão regulador do mercado de criptoativos. O Banco Central do Brasil disciplinará o funcionamento das prestadoras de serviços de ativos virtuais e será responsável pela supervisão das referidas prestadoras, diz o texto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad e pelo presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. A Comissão de Valores Mobiliários ficou como previsto com a chamada competência residual para regular aqueles criptoativos que tenham características de valores mobiliários, a exemplo dos chamados tokens de renda fixa digital. Essa atribuição está definida no artigo 3º do novo decreto, que diz que o disposto neste decreto não se aplica aos ativos representativos de valores mobiliários, sujeitos ao regime da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. O decreto era amplamente esperado pelas empresas que atuam com criptomoedas no Brasil, pois somente o Poder Executivo poderia estabelecer qual órgão tem a competência para regular o setor. O marco dos criptoativos entra em vigor no dia 20 deste mês e, sem a indicação de quem regularia as novas regras, poderia se tornar uma lei sem efeito, uma vez que não teria quem fiscalizasse a aplicação das normas ou disciplinasse de maneira infralegal o funcionamento do mercado. A expectativa é que, a partir de agora, o Banco Central trabalhe para definir regras para o setor, como a maneira de se obter a licença para operar com criptoativos e as medidas que as empresas do ramo precisarão tomar para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. E o número de pessoas deslocadas à força no mundo atingiu a marca recorde de 110 milhões, segundo o relatório da Agência de Refugiados das Nações Unidas, divulgado hoje. A guerra na Ucrânia e os conflitos no Sudão contribuíram para a marca histórica. No fim do ano passado, a Organização das Nações Unidas calculava que 108 milhões e 400 mil pessoas haviam sido deslocadas à força dos locais onde viviam. Neste cálculo entram pessoas que fugiram de casa por conta de conflitos armados, por exemplo. Nos últimos meses, quase 2 milhões de pessoas passaram a fazer parte deste grupo. Segundo a ONU para Refugiados, o conflito no Sudão foi o principal causador de deslocamentos à força neste ano. De acordo com a ONU, atualmente cerca de metade das pessoas deslocadas à força são de 3 países: Síria, Ucrânia e Afeganistão. Antes de 2011, quando começou o conflito na Síria, o número de refugiados e deslocados no mundo se mantinha praticamente estável, em 40 milhões de pessoas. No entanto, esse número veio subindo ao longo dos últimos anos. Além dos conflitos armados, a ONU cita a perseguição de pessoas, discriminação, violência e mudanças climáticas. Levantamentos mostram que promessas para cuidar do corpo e da saúde no começo do ano não se cumprem, principalmente quando o inverno se aproxima. Praticar exercícios no frio é difícil para muita gente, mas os especialistas alertam sobre a importância de manter as atividades físicas ao longo de todo o ano. Daniel começou a frequentar esta academia em janeiro desse ano, focado em qualidade de vida. Hoje, depois daquele início difícil, diz que não consegue mais viver sem atividade física. É meio clichê a gente falar, mas a gente tem que trabalhar primeiro a cabeça do que o corpo em si, para começar, para treinar, porque às vezes não é na vontade, vai na disciplina mesmo. O assistente conta que antes de tomar a decisão que transformou sua vida, chegou ao seu limite.
estava com 138 quilos. Agora eu estou com 118 em 6 meses, na data de hoje. Daniel fazia parte dos 22% dos brasileiros com obesidade, doença que deve atingir 1 bilhão de pessoas no mundo todo até 2030, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. Ela é uma doença silenciosa, que acompanha ali outras comorbidades, como a pressão alta, a dislipidemia, que é o colesterol, a diabetes. Então, essas doenças, junto com a obesidade, pode levar ali aumento de mortalidade, aumento de doenças como infarto, AVC. São graves consequências, portanto, delas é preciso fugir. Por isso, assim como o Daniel, muita gente dá início a essa mudança de hábitos logo no começo do ano. O difícil é manter a rotina. Grande parte das academias perde cerca de 50% dos clientes até o mês de março. E quando o frio chega, o número de alunos pode cair ainda mais. Hoje, se eu pegar os meus dados de janeiro, eu sei que 35% mais ou menos dos alunos que começaram em janeiro, eles já desistiram. Então, para que isso não aconteça, né, é importante que as pessoas saibam que esse momento é o principal, mais importante do ano para elas continuarem a treinar. Por quê? O projeto inicia lá atrás e os ganhos eles são gradativos, né? Por isso, o projeto Verão para a Perda de Peso precisa começar no inverno, até porque é no frio que se queima mais calorias. No frio, né, o nosso corpo ele sofre algumas alterações metabólicas, onde o nosso corpo precisa gastar mais calorias para mantê-lo aquecido. Né, nós temos uma temperatura média de 36 graus, 37,2 graus é normal, porque o nosso corpo precisa estar aquecido. E no frio, com a queda da temperatura, eu preciso gastar mais calorias para manter esse metabolismo regulado. E com a atividade física, nós poderíamos passar a gastar ainda mais calorias. Mas a atividade física é muito mais que emagrecimento. É saúde como um todo e precisa virar rotina para aumentar a imunidade e evitar várias doenças. Ainda mais agora que está entrando o friozinho, onde a gente tem mais chance de estar gripado, resfriado, ter ali alguma virose, algum vírus acometendo. Então, fazer atividade física regularmente me ajuda a combater ali, melhorar a defesa do nosso organismo e ter uma vida mais saudável. Fora a qualidade do sono, o bom humor, exercício é tudo de bom se feito regularmente e associado a uma boa alimentação e consumo adequado de água. Quer mudar sua rotina? Então preste atenção nestas dicas. Minha sugestão, normalmente, para quem está começando é procure algo que você gosta. Eu gosto de lutar, eu gosto de fazer esporte, vôlei, futebol, basquete, eu gosto de fazer uma musculação, eu gosto de fazer um cross-training. É importante buscar aquilo que nos faz feliz. E com a rotina, né, dentro do que a gente gosta de fazer, a chance de perder, né, aquela sequência só porque esfriou, porque eu tive um dia ruim no dia anterior, não é algo que vai afetar tanto. Você já vai se animando e vai ir no automático uma hora. A hora que você sentir que não pode mais ficar sem, é a hora que você vai mais pegar gosto aí. Velejadores e navegantes das águas espanholas enfrentam um desafio inusitado: orcas que colidem violentamente com as embarcações. Um inimigo inusitado nas águas espanholas assombra navegantes. Há 3 anos, orcas ao longo de toda a costa da Península Ibérica, mas sobretudo entre Cádiz e Tânger, no Marrocos, perto do Estreito de Gibraltar, promovem encontros violentos com veleiros. Os episódios, que intrigam autoridades e ambientalistas, costumam causar sérios danos às estruturas das embarcações. Ha perdido o timão completamente? Este barco perdeu completamente o leme. As orcas quebraram a popa, a escotilha do leme e causaram danos estruturais ao casco. Casco que é estrutural. A região possui alta presença de uma das presas favoritas das orcas, o atum rabilho. Apesar da contundência, dos estragos e das causas ainda pouco conhecidas do fenômeno, alguns especialistas afirmam que os episódios não se tratam de ataques, mas sim de interações. Na realidade, são interações. O que acontece é que as interações, em muitas das vezes, provocam impacto e danos.
Não são ataques porque são animais carnívoros e atacam as presas, não embarcações. Então não considero ataques, mas sim interações. Entonces, por eso no considero que sean ataques, son interacciones. De acordo com a Organização Espanhola de Salvamento Marítimo, este ano já aconteceram 28 desses encontros violentos. E no período entre 2020 e 2022, quase 500. Outra hipótese para explicar esses atípicos episódios é a figura da orca Gladys, a matriarca de uma família a que foram atribuídos inúmeros ataques e que teria transmitido a experiência aos seus descendentes. Segundo a organização ambientalista Agrupación Voluntários de Trafalgar, Gladys, que já morreu, e seus descendentes são movidos pelo ressentimento. Eu fico por aqui. Você acompanha mais informações no Jornal das 18h30 com Maria Alice. Obrigada pela companhia e um excelente final de tarde.